Estimados irmãos provinciais, superiores de distrito, diretores de colégios e coordenadores dos setores educacionais da América. A Subcomissão de Educação da América, há anos atrás, tomou a iniciativa de elaborar uma série de documentos estruturantes com módulos para aprofundar a formação do diretor marista. O título deste documento, que há anos estamos elaborando com a participação de todas as províncias, é o Diretor Marista e a sua gestão a serviço da missão. Este documento tem orientações para a formação dos diretores e é sobre ele que iremos falar agora e aprofundar cada capítulo, cada situação e contexto com vocês. O documento é um esforço de vários anos de trabalho no continente americano com a contribuição de todas as províncias e distritos, com guias e orientações formativos para os diretores nas diversas modalidades de atuação educativa em nosso continente. Queremos convidar e convocar a todos que estão envolvidos nos programas de formação de diretores a incorporar o processo de implantação deste documento nos programas de formação existentes. O documento é importante porque cria um horizonte comum para a vida marista na América e, sobretudo, na sua especificidade da formação de todos os nossos diretores, que lideram e gestionam e dão horizontes de futuro às nossas escolas nas diversas presenças educativas. O documento, ele empodera os diretores maristas e suas equipes para uma formação marista que desenvolva em todas as partes do nosso continente, com suas diversas presenças, itens fundamentais para a missão do diretor hoje. O documento também oferece algumas pistas, algumas reflexões e alguns textos de aprofundamento para fortalecer o processo formativo dos diretores e, ao mesmo tempo, aprofundar qual é a missão do diretor de uma escola marista hoje. Oferece ainda a oportunidade de aprofundarmos conteúdos prioritários que sejam elementos estruturantes nos planos de formação dos diretores das nossas províncias e distritos. O documento apresenta novas metodologias e novas formas de trabalho, boas práticas, que podemos, em conexão, desenvolver em todos os lugares que compõem a nossa América e em nossos diversos planos e projetos educativos formativos que correspondem à formação de diretores nas províncias do nosso continente. Aqui nasce a necessidade de implicarmos na modelagem daquilo que fazemos o desenvolvimento deste documento, transformando nossas práticas em vida na formação dos diretores maristas da América. O documento nos convida a uma reflexão. Quando formos ler, aprofundar, observaremos com atenção que ele é composto de vários capítulos que tem uma apresentação que aprofunda a dimensão política, as chamadas contemporâneas do nosso mundo contemporâneo aos diretores hoje, os elementos da contemporaneidade, o sentido da escola, que escola nós temos e que escolas queremos, quais são os núcleos identitários para o futuro da educação marista em nosso continente. Ele apresenta ainda a missão do diretor da escola como o grande líder, o grande pastor, o grande organizador que educa e evangeliza em uma integração adequada os princípios e os desenhos das formações fundamentais na perspectiva dos diretores maristas. Apresentaremos ainda no documento os objetivos e núcleos formativos com todos os seus conteúdos. O documento
finaliza abordando a metodologia que iremos utilizar com todas essas diversidades teóricas advindas de práticas. E com todas essas diversidades, organizaremos nossos planos envolvendo a formação de diretores em nossas escolas. O documento apresenta uma conclusão implicando nossas províncias neste processo e politicamente envolvendo as lideranças provinciais e gestores educacionais. Ainda neste documento, nós temos 2 anexos que irão aprofundar a espiritualidade do diretor marista hoje. Queridos irmãos provinciais, superiores de distrito, equipes de animação educativa, equipes que planejam a formação de diretores na América. Queremos que continuem essa reflexão aprofundando este conteúdo e que o documento envolva todos os diretores de suas províncias. Esse documento nos leva a peregrinar, a refletir, a buscar novas saídas e caminhos. Façamos nossas adaptações dos nossos projetos já existentes aos conteúdos formativos apresentados no documento. Nos impliquemos neste processo. Junto com este vídeo, na sequência, apresentaremos todos os capítulos que compõem o documento, para que cada diretor e cada equipe em sua província possa aprofundar de forma pessoal e de forma coletiva, transformando todas as suas práticas e atividades de trabalho na perspectiva da formação de diretores. Convidamos especial os diretores e as diretoras, de maneira bem adequada naquilo que compete à sua missão, que desenvolvam guias de autoformação e aprofundamento, conectando o conteúdo do documento também nas páginas web e no Facebook da Subcomissão de Formação Marista, Subcomissão de Educação. Por último, que façam todas as adaptações necessárias que correspondam às realidades e aos contextos de cada país que compõe a nossa presença marista enquanto congregação no nosso continente americano. Também agradecemos a CIAP, todos os provinciais envolvidos e o seu Conselho Permanente, e sobretudo a Comissão Interamericana de Missão, que acreditou e incentivou neste projeto. Esperamos continuar o processo e desejamos a cada um de vocês uma ótima leitura e um ótimo aprofundamento, e que na sequência tenham um excelente trabalho na formação dos diretores no mundo contemporâneo, em nossa contemporaneidade, em nosso continente americano. Estimados e estimadas, no nosso documento, orientador para a formação dos diretores maristas da América, cujo tema e o título é O Diretor Marista e Sua Gestão a Serviço da Missão, ele nos apresenta no primeiro capítulo as chamadas contemporâneas para a missão a partir do 21º capítulo geral. Hoje, o carisma marista é convocado e somos convocados como maristas a compreendermos a sociedade contemporânea com suas realidades, das múltiplas infâncias, das juventudes, dos novos arranjos familiares e núcleos, das eclesialidades, das tecnologias e tantas outras. Não podemos demonizar o mundo contemporâneo com seus paradoxos. Valores chaves são apresentados no nosso mundo hoje como multiculturalidade, internacionalidades, espiritualidades, eclesialidades, diversidades. Tudo isso são desafios, porém podem ser grandes oportunidades. A nossa missão marista na contemporaneidade nos convoca a aprofundarmos as novas terras, as novas geografias, as novas territorialidades, as novas relações,
as novas formas de organização, as novas simbologias e as novas linguagens, as novas relações de gênero e de poder. Irmãos e leigos, num novo formato de vocação, numa nova relação, com vocação compartilhada e vocações específicas, em torno da mesma mesa, garantindo e viabilizando a educação como missão. A complexidade do mundo contemporâneo leva cada um de nós maristas de Champagnat a escutar centenas e milhares de vozes de crianças e jovens em todo o Instituto. Em especial, vozes bem específicas no 21º capítulo geral, com um caráter importantíssimo para o futuro do nosso Instituto, que é escutar as vozes de crianças, adolescentes e jovens pobres. O irmão Émile Touroux, situando e posicionando em um apelo uma frase de Shakespeare que nos diz: somos tecidos e feitos da matéria, da mesma matéria que os nossos sonhos. E ao mesmo tempo, esse apelo nos convida a transformarmos estes sonhos em realidades no mundo contemporâneo. Diante de diversas realidades que impedem a dignidade humana e a construção do reino de Deus, tais como as injustiças, a fome, a pobreza, a miséria, a falta de moradia, saúde, escola, dentro dos contextos do mosaico que compõe as 3 Américas, é que nós somos chamados a sermos sujeitos e agentes de mudança, com as nossas atitudes individuais, coletivas e, sobretudo, institucionais. Nesta resposta está a missão marista e a nossa missão com a sua composição nas 4 dimensões. Vejamos. Na missão, a partir da dimensão da educação. A educação hoje é um espaço privilegiado de tempo e espaço na promoção humana, garantindo uma educação libertadora, transformadora, articulando sempre conhecimento, cultura, sentido, fé e vida. Tudo isso entendido na perspectiva do protagonismo das infâncias e das juventudes, como os grandes interatores dos nossos projetos educativos. A educação marista tem seus traços próprios, singulares, específicos, que é a nossa pedagogia da presença. A missão do diretor nesta pedagogia, um diretor fora da sua oficina, dos seus espaços de trabalho, mas dentro da vida e da dinâmica que pulsa na escola, fora de estar trancado em um espaço bem quadrangular e diverso na composição do espaço sistêmico da escola. Essa é a missão do diretor que circula por todos os espaços da composição da escola marista e das múltiplas competências que esse diretor deve entender politicamente e aprofundar e estimular com todos os estudantes maristas. Competências que envolvem a dimensão acadêmica, as culturas religiosas, tanto na perspectiva ecumênica como do diálogo interreligioso, das tecnologias, da filosofia, na dimensão ético, estética, política, no empreendedorismo, no entendimento socioecológico e, sobretudo, na formação de lideranças. Temos ainda nessa composição da missão marista a dimensão da evangelização. A evangelização como a boa notícia do reino e da missão marista, em especial para todos os diretores, como os primeiros pastores,
os primeiros responsáveis pela evangelização e evangelizadores das comunidades educativas. Tendo como referência constante nesse processo de educação na fé, da evangelização, as pessoas de Jesus, Maria, José, a Sagrada Família e, sobretudo, Champagnat, o nosso santo fundador. Valores entendidos a partir dessas pessoas nos lugares que elas viveram e que hoje são profecias e mística para nós e que devemos testemunhar com comunhão, conversão, libertação, eclesialidade, elaboração de projetos de vida, solidariedade e corresponsabilidade. Valores esses testemunhados por Maria, Jesus, José e Champagnat, e tendo o processo de educação na fé como um processo amplo que garante a formação do caráter de um bom cristão, de um virtuoso cidadão capaz de transformar a sua vida e de todos aqueles que convivem. Temos ainda na composição da nossa missão a dimensão da solidariedade. O 21º capítulo geral referendou a urgência de uma presença forte entre crianças e jovens pobres, uma presença do nosso Instituto, e que devemos olhar o mundo com o olhar destas crianças e destes jovens pobres. O documento Caminho de Solidariedade Marista nas Américas aprofunda os direitos das crianças e dos jovens, superando as desigualdades sociais que ameaçam a vida e a dignidade dessas crianças e desses jovens, e que também ameaçam a nossa missão. E a nossa missão no mundo contemporâneo é garantir vida para crianças, adolescentes e jovens. O documento Caminho de Solidariedade é um forte apelo para os diretores maristas hoje. E, ao mesmo tempo, o documento garante que os diretores e diretoras devem entender, estudar, aprofundar a defesa dos direitos das crianças e dos jovens. O documento final da Assembleia Internacional da Missão Marista, que aconteceu em Mendes, no Rio de Janeiro, também aprofundou e referendou essa dimensão, confirmando como o 21º capítulo geral nos apresentou, que é a dimensão do advocacy, um tempo fértil, um espaço fértil para a atuação dos diretores maristas, pois a garantia dos direitos das crianças e dos jovens deve ser cuidados, resguardados, garantidos e, quando ameaçados, denunciados aos órgãos competentes. Compete aos diretores acompanhar todo este processo. Os diretores também são elaboradores de políticas institucionais e públicas que, de maneira protetiva, devem viabilizar o presente e o futuro de nossas crianças e jovens. Não somente da nossa rede marista, mas com todas as redes e parceiros que tecemos e interagimos e compomos as nossas relações, a nossa presença e garantimos a nossa missão. Meus queridos irmãos das Américas, caríssimos diretores e queridas diretoras, nós estamos agora, neste momento, introduzindo o tema da Escola Marista, a caminho da Nova Terra, a partir das perspectivas dos cenários contemporâneos. É bom lembrarmos que, desde a sua origem, a Escola de São Marcelino Champagnat integrava a formação humana, a formação cristã e a excelência do ensino e da educação, articulados em uma concepção orgânica e sistêmica da educação e da evangelização. Em Marcelino, evitamos todo tipo de paradoxo entre evangelização, educação e excelência. Portanto, a escola de Marcelino não poderia ter outro caráter senão a de uma educação integral, de uma educação libertadora e dinamizada com e para as crianças e jovens. Podemos afirmar
que a escola de Marcelino é a escola dos pequenos, a escola dos montanhas, e não de nós gestores. Neste sentido, a escola marista, rumo à nova terra, se banha da experiência primeva dos irmãos maristas de Marcelino Champagnat e se configura em novos trajetos, novos caminhos, novos espaços-tempos, onde crianças, jovens e adolescentes pulsam o seu coração, os seus desejos e os seus sonhos. Em especial, é importante lembrarmos que a Escola Marista, desde a sua fundação, dedicou-se aos pequenos, aos montanhas, aos pobres. E mesmo nos nossos espaços de colégios ou de escolas sociais, temos que remeter à nossa origem fundacional, que é a opção preferencial pelos pobres, independentemente dos espaços, tempos que a gente ocupa e dos cenários econômicos, políticos e sociais. O documento interamericano de formação de diretores convoca a escola a construir diálogos intergeracionais, interreligiosos, inter- e pluriculturais, intersaberes. Neste sentido, é importante pensarmos a escola marista como um sistema orgânico, complexo, multifuncional e materializado em diversos e complexos espaços-tempos. No documento, verificamos que a escola marista é um espaço-tempo que articula fé, cultura e vida. Tratando essas dimensões da cultura, da fé e da vida, também numa dimensão de interconexões. Além disso, estabelecemos como opção também da escola marista uma escola que busca sistematicamente, rigorosamente, sem deixar a questão do saber e a questão do sabor, a investigação e a produção do conhecimento, respondendo assim a uma função social de uma escola. Também podemos afirmar que a escola marista, nos cenários contemporâneos, é uma escola da criação, é uma escola da pedagogia da invenção, é uma escola da pedagogia da produção das artes, das ciências, das estéticas, novas, clássicas e contemporâneas, das múltiplas filosofias, múltiplos discursos e múltiplas de linguagens. É importante ressaltar também que a escola marista contemporânea é um espaço-tempo de produção e de circulação de culturas. Se pensarmos as culturas juvenis, as culturas infantis e as culturas das Américas, teremos na escola marista um amplo complexo de culturas das mais diversas composições, das mais diversas cores, das mais diversas nuances. Pensando em cultura, pensamos também na escola marista como espaço inclusivo dessas múltiplas culturas, das culturas dos gêneros, das culturas dos indígenas, das culturas dos povos quilombolas, das culturas dos povos e das crianças e adolescentes metropolitanas, das múltiplas e diversas culturas que constituem a escola marista como um espaço vivo, cultural e intercultural. Ademais, se remetermos a São Marcelino Champagnat, que diz que a escola marista também é uma escola de construção do conhecimento, da cidadania e da evangelização, é importante também pensarmos a escola marista como um espaço de formação política, pensando o que seria hoje sermos cidadãos no mundo de múltiplas complexidades. Resgatando a intuição fundacional de Marcelino, portanto, cidadania corresponderia, talvez, a uma formação política crítica, a um desejo de uma cultura de paz, a um desejo de uma cultura de solidariedade, ao desejo de uma cultura da construção do bem comum. E como a escola marista é um centro vivo e de vida,
também não poderíamos deixar de dizer que a Escola Marista é um espaço-tempo de construção, elaboração, reelaboração dos projetos de vida das crianças, adolescentes e jovens. Diante desta concepção de escola marista na contemporaneidade, o capítulo 3 do Documento Interamericano de Formação de Diretores traz, em especial, a missão do diretor e da diretora marista na escola hoje. Afirmamos que a missão de um diretor marista é liderar processos de gestão na escola para que ela se torne um centro onde o conhecimento e o amor a Jesus ao estilo de Maria seja a centralidade da sua missão. Como primeiro responsável do legado de São Marcelino Champagnat entre as crianças, adolescentes e jovens, o gestor marista é responsável pela garantia da qualidade educativa evangelizadora da escola, da sua sustentabilidade, no entanto, tendo que considerar os cenários do mundo contemporâneo, a nossa integração com a Igreja e fazendo da escola marista um espaço profético de formação integral, promoção humana e garantia dos direitos humanos, em especial a garantia dos direitos das crianças e dos jovens. Neste sentido, o diretor marista é o principal responsável por assegurar o princípio de Champagnat. Para bem educar as crianças, é necessário, antes de mais nada, amá-los da mesma forma. Os diretores são os primeiros responsáveis, portanto, por este legado ao viabilizar na escola marista a qualidade educativa evangelizadora entre os estudantes, de modo que a centralidade da missão marista seja garantida nos espaços-tempos da escola. Ademais, é importante ressaltar que não estamos falando de qualquer escola, de qualquer educação e de qualquer evangelização. Estamos falando de uma educação evangelizadora de qualidade, que respeita, garante os direitos e concebe as crianças e jovens como sujeitos da missão marista. Dada a complexidade da missão de um diretor e de uma diretora marista, vemos que a evangelização, por meio de uma educação de excelência, chama, convoca e autoriza a escola a intervir na vida das crianças e dos jovens. Neste sentido, o peso da responsabilidade no exercício dessa autoridade deve ser baseado na tríade fé, espiritualidade e amor. Tal sentido deve orientar o ministério do gestor marista, da gestora marista, garantindo uma articulação entre missão e gestão para construir uma excelência de educação a partir dos valores do Evangelho. Não podemos também nos esquecer, como ressalta o documento, que uma qualidade educativa com os olhos de Marcelino, nosso fundador, promove uma teoria atualizada de educação a partir de uma concepção de homem, mundo e sociedade garantida nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, os diretores maristas em si traduzem o legado de São Marcelino Champagnat e devem também, para promover na escola esse ambiente educativo evangelizador, serem pessoas que cultivem a sua harmonia humana e a sua harmonia espiritual, para assim fazer da escola marista a utopia construída por São Marcelino Champagnat. O gestor é um empreendedor que conhece as questões internas da instituição, conhece a missão marista, está atento aos cenários onde a escola está inserida, não apenas os cenários locais, mas os cenários todos que interferem na dinâmica da escola. E se comprometem como pessoas, como homens, como mulheres, como
maristas a garantir a perenidade, a sustentabilidade e a vitalidade na missão marista na escola hoje. O documento nos convida, então, a assumir a missão como motivação interna, a assumirmos Jesus e seu Evangelho como modelo de concepção de homem, de mundo e de humanidade e, portanto, a fonte primeva da nossa missão enquanto educadores e gestores. Somos, assim, chamados a sermos profetas de um mundo novo, como afirma o nosso documento, alinhados ao coração de Deus e aos chamados do nosso tempo, sendo, pois, testemunhas proféticas e audazes que provoque a humanidade e convide essa mesma humanidade a caminhar rumo a esta utopia. O convite que fazemos aos diretores e diretoras das Américas é que sejam lideranças que atuem em processo de gestão em suas escolas para apresentar e amar Jesus Cristo ao estilo de Maria, sendo, pois, Marcelino Champagnat no mundo contemporâneo. A proposta do documento interamericano de formação de diretores maristas procura ser coerente com o chamado do 21º capítulo geral, no sentido de sair às novas terras, e é validado à medida em que sua inspiração é dada pelo carisma e espiritualidade marista. A vinculação de uma escola marista com a comunidade deve estar alinhada com a missão e a visão que este capítulo geral tem desenhado para o nosso caminhar até 2017, ocasião em que comemoraremos o bicentenário do nosso Instituto. Devemos estar atentos ao que nos diz o ambiente externo, com suas oportunidades e ameaças, para que nossos centros educativos sejam proféticos e proativos nas respostas que damos à igreja, à sociedade e às vozes e sonhos das crianças e jovens. Escola e sociedade devem construir um diálogo a fim de responder assertivamente aos novos códigos de um mundo em mudança. Nós, as redes maristas, locais, regionais e internacionais, seremos uma chave estratégica para oferecer variadas alternativas e caminhos efetivos de resposta aos desafios que a sociedade contemporânea nos coloca.